Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal J Literato. Hoje eu quero fazer aqui uma reflexão com vocês, uma reflexão bastante crítica, que é sobre o péssimo, o horroroso, o execrável ensino da literatura no Brasil. O ensino da literatura na nossa educação, seja ela privada ou pública, é um desastre, é uma catástrofe que mais repele o estudante do que o atrai. A literatura, ela tinha de ser, e vocês vão entender o porquê, a principal disciplina de todo o currículo escolar. Ela tinha de preponderar-se sobre todas as demais matérias, né? Porque ela, de fato, é um guarda-chuva que recobre todos os demais campos do saber. E vejam bem, a carga horária da literatura nas nossas escolas é uma coisa ridícula, não é? Tem lá uma aulinha por semana, de 40 minutos, coisas do tipo, mais ou menos isso, né? A seleção de obras que são ofertadas ali aos alunos, para o estudo, para análise, nem sempre é bem feita. É um negócio que a literatura, ela muitas vezes passa até desapercebida pelo aluno, né? É aquele tipo de aula que, então é literatura e tal. Claro que tem suas exceções, tem alunos que se empenham e tal, mas é assim. E veja, você pode se perguntar, o porquê que essas coisas acontecem? Qual que é a causa disso? Porque veja bem, essa questão de uma carga horária pequena, esta falta de dedicação maior por parte do sistema educacional à literatura, tudo isso são efeitos, né? A causa é uma só, gente. E eu vou dizer para vocês qual que é. A causa é a falta da compreensão da literatura como a única responsável por formar humanisticamente o ser humano. E mais precisamente aqui, o aluno, o estudante. Nenhuma outra disciplina tem a capacidade de formar humanisticamente o aluno como a literatura. A literatura é a única que pode fazer isso. Então veja, os órgãos responsáveis, o MEC, sobretudo o MEC, parece não compreender isso. Parece não compreender a gravidade de não compreender isso. O que é a formação humanística? Eu disse que a literatura é a única capaz de dar a formação humanística e por isso deveria ser a principal disciplina, né? E disse também que a causa desse descaso, né? A causa desse horroroso ensino da literatura é a falta de compreensão deste conceito, da formação humanística. E o que é a formação humanística? Ora, a formação humanística é a construção das capacidades do ser humano de formar uma cosmovisão substantiva, de compreender os seus próprios sentimentos, de gerir os seus próprios sentimentos, anseios, felicidades, tristezas, lidar com os desafios que a existência fatalmente nos impõe. Tudo isto integra o que nós chamamos de formação humanística. E por que só a literatura pode fornecer isso? Ora, porque só a literatura que humaniza todo e qualquer elemento da existência. Tudo é possível de ser humanizado pela literatura. Para que vocês compreendam melhor, vamos pegar um outro campo do saber, que embora muito atrelado à literatura, não é a literatura, é a filosofia. A filosofia tem lá suas diretrizes técnicas, filosóficas, tá? Agora, aquilo, sem uma humanização, é infértil. Não é verdade? Eu lembrei do Papa Francisco, até citei esse exemplo, ele diz, lá ele falou da teologia e da filosofia, que sem a literatura é um campo morto. Por quê? Porque não há humanização. Quem humaniza tudo é a literatura. A literatura, gente, veja para Aristóteles, lá em sua Poética, a literatura é a mimese, é a imitação da realidade. Quando ela imita a realidade, ela contempla todos os aspectos que são a nós imanentes. Portanto, funciona como um reflexo da nossa própria vida, formando assim este elemento humanístico, preparando-nos para todos os desafios da existência.
Por que é que eu disse que ela deve preponderar sobre todas as demais disciplinas? Porque, veja, gente, o desempenho, quer dizer, não o desempenho, mas o conhecimento específico de todas as outras disciplinas, matemática, física, geografia, história, etc, etc, o conhecimento dessas matérias específicas, eles jamais serão absorvidos a contento por alguém que não possua uma formação humanística. A formação humanística é condição sine qua non para a absorção de quaisquer conhecimentos e mais, para o desempenho excelente desses outros conhecimentos. Então, se você tem um aluno que é um aluno, um gênio matemático, hein, por exemplo, se ele não tiver por detrás uma formação humanística robusta, a sua genialidade em matemática de nada servirá. Ele não conseguirá absorver aquele conhecimento específico que ele tem em matemática. Portanto, a formação humanística como condição sine qua non para o desempenho efetivo de qualquer coisa deve ser levado muito a sério, porque isso é fundamental. Quando não é levado a sério isso, nós passamos a formar autômatos, robozinhos, pessoas que vivem em uma superficialidade doentia. E só não vive nessa superficialidade doentia aquele que possui uma formação humanística e que, por sua vez, só pode ser alcançada pela literatura. Repito, literatura que humaniza, literatura que reflete tudo aquilo que nos constitui, propiciando a nós, aos estudantes, a quem contempla a literatura, as capacidades as quais eu já mencionei aqui. Capacidade crítica, capacidade de gerir os seus próprios sentimentos, a formação de uma cosmovisão, de uma visão de mundo, né? E este conceito geral, portanto, da formação humanística como um elemento fundamental para qualquer coisa, parece ser desconhecido, essa compreensão parece ser desconhecida pelas autoridades responsáveis pela sistematização da educação. Porque se fosse conhecido, jamais poderia ser a baderna que é. Jamais poderia ser tão terrível quanto é esse ensino literário no Brasil. Então vocês percebam que a baixa carga horária, a má seleção de obras, o descaso, o desleixo, tudo isso são efeitos. São efeitos de uma causa deletéria que é a incompreensão da importância da formação humanística que só pode ser galgada pela literatura. O MEC deve se atentar a isso. O senhor ministro da Educação, que é o Camilo Santana, né? Sua Excelência deve buscar a compreensão desses elementos. Porque um corpo estudantil que não possui uma formação humanística é um corpo estudantil fadado às misérias mais atrozes do mundo. E eu não estou falando de dinheiro. A ideia do dinheiro, perante uma formação humanística robusta, é apenas um acessório. Nós temos que parar de formar-nos imbecis. É duro falar isso, né? Mas é uma realidade. Saia às ruas, tente conversar com as pessoas, com os jovens, com os estudantes. E vocês vão perceber o estado lastimável que nós estamos. E digo, repito, isto é produto de uma falta de uma formação humanística robusta que só pode ser alcançada por meio da literatura. Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Gostaria muito que esse vídeo chegasse a algum membro do Ministério da Educação, né, ou ao próprio ministro, né, que parece desconhecer esse conceito universal da necessidade imprescindível da formação humanística. Espero que tenham gostado, peço que se inscrevam no canal, peço que curtam o vídeo, compartilhem, comentem, deixem aqui as suas impressões sobre esta reflexão e até a próxima.